Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, amigos do ADV Jus. Sejam bem-vindos a mais um novo programa. Estamos chegando e trazendo para você as novidades do universo jurídico. Agradeço imensamente a você que me acompanha sempre através da TV, das redes sociais, do Facebook e principalmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre, ok? Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo a doutora Gisele Câmara Groeninga. A doutora Gisele Câmara Groeninga é mestre e doutora em Direito de Família pela USP, psicanalista, diretora do IBDFAM e conselheira da Sociedade Internacional de Família. A nossa pauta de hoje, perícia psicológica, prova ou intervenção. O ADV Jus já está no ar, fique aqui. Doutora, vamos falar aí de perícia psicológica, né? Prova ou intervenção. Foi o título da sua palestra aqui em Ribeirão Preto. Já é aí praticamente uma indagação. Por quê? Se o próprio artigo 464 define como exame. Porque, teoricamente, né, já a tradição é que a perícia seria uma avaliação e um exame, né, integrando a prova do processo. Porém, as evoluções que o direito de família, sobretudo, tem trazido com as questões relativas ao afeto e todas as mudanças em relação ao papel do homem, papel da mulher, papel do pai, da mãe, todas essas modificações na família acabaram levando também a um tipo diferente de intervenção por parte da psicologia e muitas vezes se confunde a perícia com uma intervenção, entre aspas, como se fosse terapêutica. Doutora, porque no momento atual nós observamos aí uma certa complexidade na resolução dos conflitos, né? E também, obviamente, gera sempre aí uma certa insegurança. Por quê? Com certeza. Eu acho que tem aí uma diferença que nós precisaríamos esclarecer, que é a seguinte: uma coisa é conflito. Conflito faz parte da vida. Quando esses conflitos se transformam em impasses e vão parar no judiciário, aí a gente tem uma outra moldura para os conflitos, que são as lides judiciais. E os conflitos, né, que vão parar no judiciário têm sempre um além daquilo que as leis ou a objetividade do judiciário pode enxergar. Daí a necessidade desse outro olhar, o olhar da psicologia e também do serviço social, para ampliar o nosso entendimento dos conflitos. Doutora, efetivamente nós temos dois tipos de conflito, né? Conhecidos ou estudados. Qual apresenta o maior nível de resolução e quais são suas causas? Hoje em dia nós temos uma judicialização muito grande dos conflitos. Então eles vão parar no judiciário, aí a gente tem os impasses, conflitos que se transformam em impasses e são lides judiciais, né? Agora, qual é a causa disso? Tem várias causas, né? A confusão que nós temos hoje em relação aos papéis, às funções de pai e de mãe, né? E as famílias, as fronteiras familiares se modificaram muito. Então nós temos uma certa confusão e falta de modelos aos quais recorrer. Então nós temos criado novos modelos. E esses novos modelos, quando são criados, obviamente, trazem mais conflitos, mais angústias, e isso tudo vai parar no judiciário, como se o judiciário pudesse resolver todas as questões que assolam a sociedade atualmente. O judiciário não pode resolver os conflitos, quando muito o judiciário pode resolver a lide judicial, mas não os conflitos em sua amplitude. A senhora acredita que os profissionais, tanto do direito como os profissionais da saúde, eles estão aí passando por, digamos, uma certa crise de identidade atualmente? Sem dúvida nenhuma. Não só os profissionais do direito, né, e da saúde, mas como todas as instituições estão passando por uma crise de identidade. E isso, de uma certa forma, é produtivo. Nós temos, por exemplo, uma palavra que se fala muito da interdisciplina, que é essa conjugação dos vários saberes, das várias disciplinas.
Porém, o resultado não pode ser uma confusão. Então, agora o psicólogo vai dar uma de advogado, o advogado vai dar uma de psicólogo, né? O resultado da interdisciplina deve ser o fortalecimento de cada disciplina. Então, é neste processo que nós estamos, ainda certamente um pouco confusos, mas o resultado será, sem dúvida nenhuma, muito produtivo para todos e, sobretudo, para os jurisdicionados. Agora, uma observação que a gente faz, que é notório, né, o viés de autocomposição e também de colaboração trazido pelo nosso novo Código de Processo Civil. Doutor, nós estamos preparados para as mudanças? A sociedade toda está mudando, né? Numa ênfase muito menos na competição e muito mais na colaboração. O que nós verificamos foi a falência desse modelo tão competitivo, né? E desta alta litigiosidade em que um ganha e outro perde, né? No final, estávamos todos perdendo. Então, vieram esses novos institutos da mediação e da conciliação, e eu preciso fazer uma ressalva aqui, que graças a todo um trabalho, inclusive do IBDFAN, né, o novo Código de Processo traz uma distinção entre mediação e conciliação, o que é um avanço no direito, do direito brasileiro em relação a outros países, inclusive. Agora, nós estamos nos preparando para isso. Então, considero que ainda estamos num momento de bastante confusão. Ok, momento importante aqui no ADVJus, é o ADV especial. Veja. Olá! Hoje em Direito Condominial falaremos um pouco sobre a figura jurídica das associações de moradores. Em nosso escritório recebemos lá várias consultas sobre a obrigatoriedade ou não de se pagar a taxa de manutenção em um loteamento que é administrado por associação de moradores. A dúvida maior existe porque há um dispositivo constitucional, o artigo 5º, inciso 20, que diz que ninguém poderá ser compelido a se associar ou a se manter associado. Bom, então isso significa que você pode se dissociar de uma associação de moradores a qualquer tempo? Não é bem assim, né? As decisões dos tribunais têm sido no sentido de que, se você adquirir um imóvel no loteamento e no contrato ou escritura de compra, você estava ciente, anuiu lá na formação da associação para administrar aquele local, você não pode alegar como motivo para a dissociação esse artigo constitucional. Então você deve contribuir, a não ser que a associação não forneça nenhum tipo de serviço, como, por exemplo, serviço de portaria, ou aquela ronda, né, que eles falam também, ou mesmo um recolhimento de lixo. Por outro lado, se você mora num local que já existia como bairro e posteriormente foi fechado, a jurisprudência entende que você não estaria obrigado a se vincular ou permanecer vinculado a uma associação. Alguns entendem se 2/3 de proprietários concordarem, você também estaria obrigado a pagar essa taxa. Mas isso ainda não está pacificado entre os doutrinadores e também nos tribunais. Mesmo que o poder público tenha autorizado o fechamento desse local. É importante ainda esclarecer que as taxas de manutenção não podem ser cobradas por via de ação de execução, por não se tratar de título executivo previsto na lei, ou principalmente no novo CPC. E sim, a cobrança tem que ser na forma de ação ordinária de cobrança. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato conosco ou procure até o seu advogado de confiança. O importante é que tudo fique bem claro e transparente para você, evitando talvez aí algum prejuízo ou aborrecimento nesse sentido, não é? Obrigado e até o próximo ADV especial com mais um tema do direito condominial. Ok, muito obrigado, doutor. Olha, nós vamos fazer um ligeiro intervalo, voltamos já já. Aguarde. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática.
João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Primeiro, ADV Especial Queijo e Vinho. Apoio Santos e Alvarenga Engenharia e Construções. É de confiança. PMG Corretora de Seguros. Conheça o seguro de responsabilidade civil para advogados. Laboratório Bering. Agora também no Centro Médico Ribeirão Shopping. Construtora Liftplan. Para o alto sempre. Essence Clube. Seu melhor clube de compras. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. ADV Jus, tô ligado. Legal, estamos de volta então com o ADV Jus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo a doutora Gisele Câmara Groeninga. A nossa pauta de hoje, perícia psicológica, prova ou intervenção. Doutora, em ato contínuo eu te pergunto, as perícias obviamente estão inseridas sempre ali dentro do contexto processual, né? Como a senhora vê a atuação desses profissionais aí no universo contemporâneo, doutora? Muito importante. Quando a gente deixou de fazer uma oposição entre razão, emoção, pensamento, sentimento, e nós buscamos a integração, os aspectos subjetivos, e aí estamos falando da perícia psicológica e também do serviço social no direito de família, esses aspectos subjetivos ganharam importância. Não é à toa que a gente fala, então, do princípio da afetividade no direito de família. Então, isso traz um olhar sobre a subjetividade, e os profissionais preparados para isso são realmente, sobretudo, os psicólogos, os psicanalistas e também os assistentes sociais, o que não quer dizer que eles sejam necessariamente donos da verdade, né? Este é um perigo e depois podemos falar sobre o concurso dos assistentes técnicos. Agora, com relação, né, a essa previsibilidade legal aí da figura da atuação, melhor dizendo, dos peritos dentro aí do universo jurídico, né? Principalmente dentro da área do direito de família. É correto afirmar que esse viés é extremamente positivo? Sem dúvida, porque se dá o valor e o devido valor ao concurso destes profissionais para auxiliar o entendimento dos conflitos e o encaminhamento dos impasses que são levados ao judiciário. Então, esses profissionais são muito importantes, mas devem ser profissionais especificamente formados para tanto. Agora, voltando um pouquinho, doutor, o próprio parágrafo 2º do artigo 464 do CPC, ele fala ali que o juiz pode determinar a produção de prova técnica simplificada. Como a senhora vê? Bom, essa prova técnica simplificada, ou mesmo que um técnico acompanhe a audiência, né, para auxiliar o juiz, né, isso é uma tentativa de diminuir o tempo processual, né, e isso tudo é algo que a gente vê como importante, né? Agora, essa simplificação nem sempre é possível, né? Todos os casos têm a sua complexidade e isso precisa ser respeitado. Existe aqui uma certa contradição nessa sequência. Evidentemente, estou me referindo ao parágrafo 2º do artigo 466, também do CPC, onde fala ali que o perito deve assegurar ao assistente das partes. O que a senhora me diz? Bom, eu acho que tem aí uma questão de que o assistente técnico pode acompanhar a perícia, né? Sim. E aí nós temos um conflito, né? Porque o Conselho Federal de Psicologia justamente recomenda que o assistente técnico não acompanhe a prova pericial. Então, nós temos aí um conflito. Obviamente, o Código de Processo Civil é uma norma hierarquicamente superior, mas há, por exemplo, um provimento do Tribunal de Justiça de São Paulo que diz que os assistentes técnicos não devem acompanhar. Então, isso tudo são discussões, né, que se está tendo, mas acredito que para um aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Doutora Gisele, agora, evidentemente que o assistente técnico, né, ele vai, em verdade, assessorar uma parte, mas também é importante sublinhar que não pode ser admitido, né, ou sublinhar a impossibilidade de qualquer tipo de interferência sua dentro da lide.
Bom, dizem que o assistente técnico é parcial. Eu não concordo com isto, né? Porque o assistente técnico ele é parcial somente no que diz respeito ao acesso que ele tem às partes, né? Daí ele é parcial. Mas, do ponto de vista da psicologia, não se pode estar do lado de um e contra um outro, porque na família as relações são complementares e os psicólogos têm obrigação de entender as relações como complementares e não darem ou sofrerem de advocatite, como eu costumo dizer, como os peritos não podem sofrer de juizite. Legal, mais um ADV especial aqui no ADV Jus. Veja. Olá, amigos do ADV Jus. Este ano tivemos 2 programas de recuperação fiscal para débitos federais. O primeiro, denominado PRT, que vigorou até 31 de abril de 2017. E o segundo, o PERT, que possui vigência para adesão até o dia 29 de setembro de 2017. É possível que o governo federal prorrogue o prazo de adesão até o final do mês de outubro, também de 2017. Ambos são programas de regularização fiscal que servem também para acelerar a arrecadação, uma vez que, ao facilitar a forma de pagamento e instituir descontos nas multas de juros, impulsionam a adimplência por parte do contribuinte. Mas qual a diferença entre eles? Basicamente, o PERT ainda se encontra em vigor e institui maiores descontos nas multas de juros, enquanto o PRT oferecia, pelo menos em tese, menos vantagens. Porém, nem todo empresário deve migrar de parcelamento, pois, a depender da natureza dos débitos, estes não são abrangidos pelo PERT, a exemplo dos débitos retidos na fonte e dos lançamentos de ofício, em decorrência da constatação da prática de crime de sonegação, fraude ou conluio. Além disso, é aconselhável que o empresário faça uma análise de risco em companhia de seu advogado e de seu contador, de todos os eventuais processos administrativos e judiciais antes de aderir ao PERT, pois, tal como o PRT, a adesão depende da confissão dos débitos que se encontram em discussão. Agora, caso estejam com a exigibilidade suspensa em virtude de eventual defesa apresentada, caberá ao advogado indicar o grau de risco e complexidade do tema, antes de aconselhar o cliente a confessar ou não o débito. Ao empresário, portanto, é sempre importante se cercar de profissionais competentes antes de comprometer a receita da empresa pelo longo período do parcelamento. Hoje ficamos por aqui e em breve voltaremos com mais temas relevantes. Até lá! Mais um intervalinho rapidinho, voltamos já já. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Primeiro, ADV especial Queijo e Vinho. Apoio Santos e Alvarenga Engenharia e Construções. É de confiança. PMG Corretora de Seguros. Conheça o seguro de responsabilidade civil para advogados. Laboratório Bering. Agora também no Centro Médico Ribeirão Shopping. Construtora Liftplan. Para o alto sempre. Essans Clube. Seu melhor clube de compras. ADV Jus, tô ligada. Legal, estamos de volta então com o ADV Jus. Hoje, como você sabe, nós estamos recebendo a doutora Gisele Câmara Groeninga. A nossa pauta de hoje é perícia psicológica, prova ou intervenção. Doutora, em certas questões que vão exigir a perícia, estão ali envolvidas a preservação da intimidade e até da dignidade. Aqui precisa um zelo extremo, é isso? Com certeza, né? Tanto é que é norma ética do Conselho de Psicologia que se leve somente aos autos e ao laudo, né, aquilo que for de interesse para que ela lide, né? Porque senão é uma exposição indevida da vida das pessoas e é isso que se busca evitar. Inclusive, né, hoje em dia a gente não está mais atrás de ver de quem é a culpa, né, pelo divórcio, pela dissolução de união estável, ou seja, quando a gente deixa a culpa de lado, também a gente tem que deixar essa exposição indevida da intimidade das pessoas. Então, isso tem que ficar reservado às perícias, né, precisas. Agora, é factível. A gente observa que existem certos laudos
que eles trazem ali mais uma defesa da parte do que, na verdade, aquela exposição técnica. Isso aí a gente já observou, inclusive. Isso fere a ética do profissional, doutora? Com certeza, né? Se o psicólogo está em defesa da parte, né, ele não está tendo a visão e honrando a formação que ele teve da psicologia, né? Então, o advogado, sim, ele tem que defender a parte. O psicólogo tem a obrigação de enxergar o todo, né, mesmo que ele seja contratado por uma das partes e não defender uma parte. O papel da psicologia não é esse. Não é esse. Doutora, agora com relação à perícia consensual, né, uma novidade aí. Podemos dizer que isso é um traço de modernidade? Sem dúvida nenhuma, porque isso tem sido pouco usado, né? Me parece que é um artigo que as pessoas não estão dando tanta importância, mas as partes escolherem um perito e de forma consensual, isso faz muita diferença. É natural, muitas vezes, que as partes fiquem preocupadas, né? Se o perito está parcial, está de um lado, está de outro. Quando as partes escolhem de comum acordo o perito, esse tipo de persecutoriedade, né, diminui muito e o grau de confiança em relação ao perito aumenta muito. Ok, mais um ADV especial aqui no ADV Jus, confira. Olá, vamos tratar de direito falimentar e recuperação de empresas. Nós vamos abordar hoje especificamente o Instituto da Falência. A falência é um instituto que teve uma nova roupagem na atual legislação. É importante desmistificar a falência como sinônimo de quebra. Tradicionalmente, quando nós falamos que o sujeito foi declarado falido, nós já relacionamos essa situação com a falência ou com a própria paralisação da atividade econômica. O artigo 75 da atual Lei de Falências, ele veio trazer uma nova roupagem, uma nova perspectiva ao Instituto da Falência, ao permitir, de um lado, o afastamento do devedor, seja ele empresário, sociedade empresária ou EIRELI, né, para que entre o devedor e os seus credores se instaure o chamado juízo universal, resolvendo entre devedor e credor as questões creditícias existentes decorrentes da lei ou do contrato, e, do outro lado, um aspecto extremamente importante, que é o da preservação da atividade econômica. Então, essa nova perspectiva trazida pela teoria da empresa, incorporada no direito brasileiro a partir do Código Civil de 2002, também foi incorporada em 2005 com a atual Lei de Falências, permitindo que o Instituto da Falência promova a recuperação da atividade econômica. Portanto, não só o Instituto propriamente da recuperação tem o cunho preservacionista da atividade econômica, mas também o Instituto da Falência, na medida em que o artigo 139 da Lei de Falência já estabelece, tão logo terminada a arrecadação dos bens no processo falimentar, o juiz já deve iniciar a alienação do estabelecimento empresarial, proporcionando o quê? Proporcionando a venda desse estabelecimento com perspectivas de continuidade da sua atividade ou de retomada da atividade, mantendo-se, portanto, o emprego, a arrecadação, a possibilidade de se encontrar um valor econômico nessa alienação muito maior do que aquele que se encontrava na legislação de outrora, quando a alienação do estabelecimento era feita após o encerramento do quadro geral de credores. Só por esse aspecto, o Instituto da Falência tem que ser repensado. E o empresariado também ver o Instituto da Falência como uma possibilidade de solução, de continuidade da sua atividade. E é isso aí, pessoal. Hoje trouxemos esse tema e em breve abordaremos mais um assunto ligado ao direito falimentar e recuperacional. Até breve. Ok, você está comigo aqui no ADV Jus acompanhando a entrevista com a doutora Gisele Câmara Gureninga, para quem eu quero pedir licença para chamar o primeiro ADV especial Queijo e Vinho Amite. Uma delícia, confira como foi. O glamouroso espaço Amite aqui em Ribeirão Preto
foi o local da realização do primeiro ADV especial Queijo e Vinho Amite, na noite do último 31 de agosto. O elegante evento contou com as exclusivas presenças de destacados advogados integrantes do quadro ADV Especial, dentro do nosso ADV Jus TV. Uma ocasião de gala. Muito bacana, Marco. Fico muito feliz de participar desse momento tão especial na vida do ADV Jus e na nossa vida também. Vários colegas aqui reunidos, da região. E essa troca de ideias é sempre muito importante, né, Marco? Dr. Marco, é sempre um prazer estar na companhia de pessoas especiais como o senhor e os colegas do ADV Especial. Muito obrigado pela honra de poder compartilhar desse momento. E melhor ainda é quando o conhecimento ele é aliado ao humor e à boa companhia como nós estamos aqui. Muito obrigado. Prazer é todo meu, doutor. É uma honra estar aqui com o senhor, com seus convidados, comemorando seu aniversário. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, por estar aqui com você, com o doutor, com os outros advogados. E a gente merece um momento de descontração, para a gente conversar, relaxar, aproveitar o momento. Muito bom, agradeço, doutor Marco, o convite. É sempre um evento ver tantos colegas, amigos da advocacia reunidos. E sob a coordenação da ADV Jus, melhor ainda, né? Tem que haver o lazer, a interação aqui. É daí que nascem os novos serviços, as novas ideias. É numa noite agradável como essa que a gente se realiza, conversa, explora, conhece o próximo, divulga informação. É isso aí, é o ADV Jus junto com todo mundo. Acompanhe nas próximas edições todas as entrevistas concedidas. ADV Especial. Não me canso de agradecer aos colegas que participam do ADV Especial. Parabéns a todos vocês, ok? Hoje o ADV Jus falou com a doutora psicanalista Gisele Câmara Groeninga, a quem eu quero e muito agradecer a participação comigo aqui no ADV Jus. Muito obrigado, doutora. Honra minha, e eu é que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco mais sobre a psicologia, sobre o serviço social, sobre a importância das perícias nesse contexto em que todos temos que nos unir para uma melhor prestação jurisdicional. Ok, meus amigos, vocês podem novamente curtir esse programa com a doutora Gisele. Eu recomendo, é só vocês acessarem o nosso site, é o advjus.net, ok? Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal, youtube.com/advjus.net. ADV Jus, tô ligado. Fico por aqui, forte abraço, até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.